Graça e paz, amados. Reservamos esse momento para juntos estarmos em culto de oração. E na sua casa você vai estar orando, louvando, exaltando o nome de Jesus e declarando as suas maravilhas. Nós vamos começar louvando a Deus, dizendo que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos juntos louvar a Deus dizendo: digno é de glórias e louvores. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Neste nome nós podemos clamar e saber que dele vem o nosso socorro. A palavra de Deus, vamos ler o Salmo 142,
do versículo 1 ao 7, que diz: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Que o Senhor possa colocar essa palavra nos nossos corações e que a gente possa, nos momentos de dificuldades, clamar como Davi fez. Tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Vamos continuar adorando a Deus. Esse cântico eu acredito que alguns já conhecem, né? Nós já louvamos no culto de oração. É uma convocação para mim e para você, para que nesses momentos difíceis nós possamos também levar a palavra de consolo e levar a palavra de esperança. Tua voz escuto a convocar-me. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. O Salmo 145, no versículo 18, a palavra de Deus diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Nessa hora vamos dizer ao Senhor: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção
que possamos fazer desse cântico a nossa oração nessa noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Que o Senhor Jesus nessa noite possa estar trabalhando em nossas vidas e nos dando aquilo que necessitamos, que é a sua presença constante em nossa vida. Graças a paz, meu irmão, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu queria convidar você, nesse momento, para juntos nós orarmos ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai,
que rendemos graças e louvores ao teu santo nome, Senhor. Porque tu és santo, santo, santo. Porque tu és bom e as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, Senhor, por estar presente, Pai, em nossas vidas. Por estar conosco, Senhor, todos os dias. Obrigado, Deus, pelo teu santo amor que foi derramado naquela cruz para nos salvar, para nos redimir, ó Pai. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia que tem se manifestado em nossas vidas todos os dias e se renovam a cada manhã. Senhor, neste momento, Pai, nós viemos te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão passando por doenças, que estão nos hospitais, que estão precisando de cuidado médico, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que só Tu és Senhor e és poderoso. Se for de acordo com a Tua vontade, Deus, derrama do Teu Espírito, usa de misericórdia, Pai, com os Teus servos que se encontram doentes neste momento, Senhor. Pai, nós te clamamos ao Senhor pela nossa nação e pelo mundo, ó Deus. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós estamos precisando, Senhor, do Teu socorro. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós tomamos cuidado, Senhor, e temos muitas preocupações, mas só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos socorrer no momento da angústia, Pai. Senhor, é assim que nós te oramos, ó Deus. Visita a casa de cada um neste momento, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, sopre aos corações. Que o Senhor possa atender, ó Deus, às necessidades de cada um, de acordo com a Tua santa vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22 até o verso 25. E a palavra de Deus diz: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Esse trecho da palavra do Senhor é muito conhecido no nosso meio. É uma história que é muito contada a todos nós, mas a palavra do Senhor, que se renova a cada manhã, em todo momento traz um aprendizado, traz uma palavra de conforto aos nossos corações. Neste momento, Jesus, que estava pregando de cidade em cidade, que estava caminhando com os seus discípulos, que estava operando milagres, curando enfermos, fazendo com que paralíticos voltassem a andar, cegos voltassem a enxergar, curando leprosos, alimentando as multidões.
Chega nesse momento em que, depois de um longo dia, em que Jesus tinha ensinado muitas coisas a uma multidão, Jesus chama os seus discípulos e lhe faz o convite: vamos para o outro lado. O outro lado do lago. Este era o lago, aqui é chamado de lago, mas é o Mar da Galileia. Apesar de ter o nome de mar, mas é um lago muito longo, muito extenso. Longo o suficiente para ser conhecido pelas suas tempestades. E Jesus faz esse convite aos discípulos, que eles fossem com ele para o outro lago, para o outro lado do lago, para que ele continuasse pregando as boas novas e realizando os milagres. E quando eles vão atravessar o lago, durante a noite, o texto nos diz que houve uma tempestade. E aqui é onde nós começamos a ter os nossos ensinamentos acerca da palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que a tempestade, as adversidades, os problemas, eles acontecem apenas para aqueles que estão longe do Senhor, para aqueles que estão desviados, para aqueles que não têm crença, que não aceitaram a Jesus, que não estão caminhando com Ele. É para eles em que muitas vezes nós achamos que as tempestades vêm. Mas o texto nos mostra que a tempestade ela vem para os discípulos, para aqueles que estavam andando com Jesus. Eles passaram por essa dificuldade. E esse é o nosso primeiro ensinamento, é a primeira verdade que nós tiramos do texto. Que apesar de estarmos com Jesus, muitas vezes dificuldades nós iremos passar. Apesar de estarmos com Ele, nós vamos passar por algumas tempestades. Coisas ruins vão acontecer. A segunda verdade que nós tiramos do texto é que, além dessas tempestades virem para todos, tanto para os justos quanto para os ímpios, é que elas vêm no momento em que nós menos esperamos. Não existe ninguém que esteja pronto para enfrentar uma tempestade. Não existe ninguém que possa dizer: daqui a pouco vai se levantar um vendaval. E assim aconteceu com eles. Eles estavam confiantes, eles estavam tranquilos. Quando foram junto com Cristo passar do lago de um lado para o outro. Mas quando eles são pegos em meio à tempestade, em meio ao problema, eles são dominados pelo medo. O desespero, a incerteza toma conta dos seus corações e eles, ao verem as águas se levantarem e começarem a entrar no barco e ameaçar o barco de afundar, eles vão chamar Jesus. E eles vão chamar a Jesus e eles estão desesperados. Eles dizem: mestre, mestre, nós vamos morrer. Olhando para a fala dos discípulos, parece que eles não conheciam Jesus. Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha manifestado o seu poder em vários momentos, mas agora parece que eles esqueceram tudo o que Jesus já fez e se entregam ao medo. Se lançam nos braços do desespero e parece que eles estão entregues à morte. E eles acreditam nisso. Quantas vezes nós passamos por problemas e entregamos os nossos corações ao medo, ao desespero, à angústia. E nesse momento de desespero em que nós nos entregamos, nós esquecemos de tudo aquilo quanto o Senhor já fez por nós. De quantas vezes Ele já nos socorreu, de quantas vezes nós clamamos a Ele e Ele veio em nosso favor. Mas ao chamar por Jesus,
O texto diz que Jesus se levanta, acalma as águas, os ventos pararam. Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta: aonde está a sua fé? Parece que Jesus está perguntando a eles: o que mais eu tenho que fazer para que vocês creiam em mim? O que mais deve acontecer para que vocês tenham fé que eu sou o Cristo? Jesus está perguntando a eles: onde está a sua fé? E aqui nós vemos um cenário onde a fé e o medo estão em rivalidade. Mas afinal de contas, o que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos e a promessa das coisas que não vemos. Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ora, se nós esperamos, é porque ainda não chegou o momento, porque nós ainda não podemos ver. E é a prova das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. A fé é ter certeza, convicção de que Cristo é o Senhor e que está no controle de todas as coisas. Se fé é essa certeza, embora que nós não possamos ver, o medo é o domínio da incerteza, é a ausência da fé. Quando somos dominados pela incerteza e pelo medo, nós não damos espaço para a fé. Nós não abrimos espaço para acreditar naquilo em que nós não podemos ver. Porque o medo, ele nos causa esse pavor, ele exerce esse domínio, porque nós estamos apenas enxergando com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos materiais. E nós deixamos de enxergar com os nossos olhos espirituais. Deixamos de enxergar para além do possível, porque a fé é acreditar que Jesus pode fazer até o que é impossível. E é exatamente isso o que os discípulos eles fazem. Eles deixam de alimentar a sua fé, a sua esperança em Jesus, para se entregar ao domínio do medo. Mas ter fé não significa não ter medo. Ter fé significa não ser dominado por ele. Quando nós lemos esse texto de Hebreus 11, em que o autor ele fala sobre fé, ele lista no capítulo 11 de Hebreus um rol onde vários heróis da fé são citados. E quando a gente vai lendo ali, nós vamos vendo muitos daqueles que deram demonstrações de fé. E um daqueles que é citado no texto de Hebreus é Noé. Como nós sabemos, Noé, que enfrentou aquele dilúvio com a sua família dentro da arca, que foi obediente ao Senhor. Mas aí vem a pergunta: será que Noé, quando estava dentro da arca, em meio àquele dilúvio, em meio àquela tempestade, que durou 40 dias e 40 noites, onde o seu futuro era incerto, onde ele não sabia quanto tempo ele iria passar ali, e aonde aquela arca iria parar, quanto tempo as águas iriam secar, e o que seria da sua vida depois daquele dilúvio. Com certeza, Noé teve medo. Medo porque o desconhecido sempre provoca medo. Nós sempre ficamos com medo quando alguma coisa que nós não temos certeza está para acontecer. Mas Noé, ele foi movido pela fé,
movido pela fé daquele que o tinha chamado, movido na fé daquele que é o Criador dos céus e da terra e que tem a sua vida na palma da sua mão. E ele foi obediente. Ele venceu o medo porque ele alimentou apenas a fé. Logo depois nós vemos também o exemplo de Abraão. Abraão é chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Tem o sonho de ter o seu primogênito, de ter a sua descendência. E depois de muitos anos, o milagre acontece. Nasce Isaque, o filho da promessa, aquele que Deus o tinha prometido. Mas chega um dia em que o Senhor pede a Abraão para sacrificar Isaque. Pede a Abraão aquilo que ele mais tinha de precioso, o seu troféu, a sua promessa consumada, o seu filho, o seu primogênito, a descendência do seu sangue. Mas Abraão organiza uma caravana e vai para o Monte Moriá para sacrificar o seu filho. E é uma viagem que dura 3 dias. E será que Abraão não teve medo do que estaria por vir durante aqueles 3 dias de viagem? Será que ele não ficou na dúvida? Será que ele não teve medo? Com certeza. Com certeza, o medo assolava o seu coração a cada passo que ele dava subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Mas Abraão, ele venceu o medo com a fé. Com a fé naquele que o chamou, que tirou de junto da sua parentela para ser pai de uma grande nação. Eu tenho certeza que a fé de Abraão era a seguinte: se eu não podia ter filhos e eu tive um, com certeza o Senhor me dará outro filho. E Abraão foi lá, foi obediente, venceu o medo e a angústia através da fé. E aí nós vemos muitos exemplos na Bíblia e nós trazemos para as nossas vidas. Quando passamos pela tempestade, precisamos vencer o medo com a força da nossa fé. Mas por que será que Deus permite que essas tempestades aconteçam na nossa vida? Por que Ele permite que nós passemos por essas dificuldades? Ele permite que nós passemos por isso para que nossa fé seja provada. Abraão teve a sua fé provada. Mas se Deus é onisciente, se Ele sabe de todas as coisas, se Ele criou todas as coisas, por que Ele precisa que a nossa fé seja provada? Ele não precisa. A prova que nós passamos é para nós mesmos. Porque Tiago, na sua carta, no 1º capítulo, a partir do verso 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Abraão teve a sua fé provada para ele mesmo. Deus permite que a gente passe por tempestades, por provações, para que nós tenhamos certeza da nossa fé. Tenhamos certeza de em quem nós estamos depositando a nossa confiança. A provação, ela produz perseverança. Nós somos fortalecidos quando passamos pelas provações. Quando nós passamos pelas dificuldades, pelas tempestades que assolam a nossa vida, e nós vencemos o medo com a nossa fé, a cada uma delas que nós passamos, nós nos tornamos mais fortes.
nós nos tornamos mais confiantes naquele que nos chamou, naquele que tem guardado a nossa vida todos os dias. A prova da nossa fé nos faz crescer, nos faz progredir, nos faz conhecer cada vez mais aquele que é o Criador dos céus e da terra. A maior e pior tempestade que nós enfrentamos é dentro de nós, contra as ondas do medo e os ventos da incerteza. As dificuldades que nós passamos, como diz Paulo em Coríntios, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens. Tudo que nós passamos, nós podemos passar por elas. Todas as provações, todas as tentações, todas as dificuldades que chegam até nós, elas são humanas, elas são deste mundo. E ela em si não é a nossa verdadeira batalha, não é a nossa verdadeira luta. A nossa verdadeira luta está dentro de nós, está dentro da nossa alma, está em vencer os nossos medos, está em colocar a incerteza de lado e aprender a confiar no Senhor. Essa é a maior tempestade em que nós passamos. É a luta contra o nosso eu. É conseguir vencer o medo que nos impede de crescer, que nos impede de avançar, que nos impede de fazer tantas coisas e que nos impede de confiar naquele que nos tornou filhos dele. Aquele que criou os céus e a terra, nos fez agora seus filhos. E se somos filhos amados do Senhor, de que nós teremos medo? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra que eu deixo para você essa noite, meu irmão, é que você vença o medo, alimentando a sua fé. A pergunta de Jesus foi: onde está a sua fé? Aonde você tem colocado a sua fé nos momentos de dificuldade? Aonde você tem buscado se alicerçar, se firmar, quando as coisas ficam difíceis, quando a incerteza sobre o amanhã domina o seu coração? Nós fazemos, nós nos cuidamos, nós nos preocupamos com muitas coisas, mas o único que garante o nosso futuro é o Senhor. Como o salmista disse: elevo os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos, nós não podemos garantir o dia de amanhã. Nós não podemos garantir o nosso futuro. Sim, devemos nos preocupar, devemos nos cuidar, devemos nos prevenir, mas acima de tudo isso, devemos sempre pôr a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Embora que nós não possamos ver ainda o que Ele vai fazer, mas precisamos ter fé de que Ele é Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é a verdadeira razão da nossa fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estar presentes, ó Deus, nas nossas vidas, nos momentos que nós passamos por maiores dificuldades. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando nós estamos em meio às tempestades, quando nós estamos sendo dominados pelo medo, Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor está lá, que Tu permanece lá, Senhor,
junto conosco, pronto, ó Deus, para nos socorrer. Nós sabemos, Senhor, que apesar de passar por tempestades, e quando nós olhamos para um céu cheio de nuvens escuras, que nós possamos, ó Deus, sempre nos lembrar que por trás daquelas densas nuvens existe um sol, existe um dia limpo, um dia claro. Apesar das nossas lutas, sabemos que o Senhor tem preparado algo para nós, que o Senhor tem preparado um dia de sol após a tempestade. Obrigado, Deus, por estar conosco, nos fortalecendo e nos sustentando, ó Pai. Porque Tu és o nosso Deus, és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.